Bem, conforme prometido, vou fazer agora o segundo exercício da atividade 12.2. São duas funções que nós deveremos determinar os pontos de máximo e mínimo e os intervalos aonde ocorre crescimento e decrescimento dessa função, certo? Então, começamos com a seguinte ideia. Nós vamos ter que ter como conhecimento para resolver esse tipo de questão, fazer as derivadas primeira e segunda e saber fazer estudo do sinal. Pois bem, vamos fazer a resolução da primeira derivada. Nós temos lá f de x igual a x menos 4 sobre x2 mais 9. Para resolver esse tipo de derivação, nós deveremos fazer a regra da U'V menos V'U. Isso definido, nós temos que U é igual a x menos 4, derivando U, teremos 1. O V é x2 mais 9, fazendo a derivada disso, nós teremos 2x. Agora nós deveremos montar U'V menos V'U sobre V ao quadrado. Fazendo a multiplicação, nós chegaremos a x2 mais 9 menos 2x2 mais 8x. Isso tudo sobre x2 mais 9 ao quadrado. Arrumando os termos em x2, chegamos ao resultado final da derivação, que vai ser menos x2 mais 8x mais 9 sobre x2 mais 9 ao quadrado. Ao resolvermos o numerador, nós temos que menos x2 mais 8x mais 9 vai ser x mais 1 vezes x menos 9. Agora deveremos fazer o estudo do sinal. Bem, para o x mais 1, nós temos que as duas raízes são menos 1 e 9. Tudo que estiver à esquerda de menos 1, tipo menos 2, menos 3, menos 4, vai ser valor negativo a nossa função. Tudo que estiver à direita de menos 1, o 0, 1, 2, até além depois do 9, será positivo. O mesmo faremos com a segunda parte, que é x menos 9. Tudo que estiver à esquerda de 9 tem valores negativos. Tipo, se você substituir na função o 7, 7 menos 9 é menos 2, então o seu resultado é negativo. À esquerda de menos 1, também teremos tudo negativo. Mas os valores à direita de 9, tipo 10, 10 menos 9 é 1, então é valores positivos. Então nós temos que a função tem valores negativos, valores positivos, negativos e positivos. Então quando nós fizermos a conjunção desses dois valores, que é a multiplicação de x menos 1 com x menos 9, teremos menos com menos, dá mais. Mais com menos, dá menos. Mais com mais, dá mais. Então, o nosso numerador tem essa característica. Agora, pensa no seguinte. Vamos ter que fazer o estudo do denominador. No denominador, eu fiz aqui uma ilustração para vocês, que é o seguinte. A função x ao quadrado tem esse comportamento aqui, ó. Ela dá um toque só no zero e sobe. Quando acrescentamos 9, essa função sobe 9 casas. Ao elevarmos ao quadrado isso, ela subiria para 81. Então, esta função x2 mais 9, ela é positiva em todo o seu domínio. Então, nós temos numerador e denominador. Agora o estudo do sinal. Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais deu mais. Então, o que isso vai nos remeter? Que a função original, aquela x menos 4 sobre x2 mais 9, é crescente no intervalo de menos infinito até menos 1. Ela é decrescente no intervalo entre menos 1 e 9. E é crescente no intervalo acima de 9. Isso é muito importante vocês não perderem essa noção, que quem é crescente e decrescente não é a derivada,
é a função original. Então, nós acabamos de ver quais são os intervalos entre ela é crescente e decrescente. Agora nós temos que, para determinar o máximo e o mínimo, calcular a derivada segunda. Então nós temos lá que U é menos x2 mais 8x mais 9. O' vai ser menos 2x mais 8. O V é x2 mais 9 ao quadrado. O V' será 4x, que multiplica x2 mais 9. Ao fazermos o U', V menos V', temos essa composição aqui, tá? Agora reparem um detalhe que é importante. O denominador está x2 mais 9 ao quadrado, a quarta potência. Reparem que na primeira parte nós temos x2 mais 9 ao quadrado, e na segunda parte nós temos x2 mais 9, ou seja, é um termo que é comum a numerador e denominador. Só que aqui ele é ao quadrado e aqui ele está individual, elevado à primeira potência. Então o que nós faremos? Nós vamos isolar o x2 mais 9, fazemos a multiplicação, menos 2x mais 8 com x2 mais 9, que ele era ao quadrado, ele continua aqui. O x2 mais 9 daqui estava em evidência lá. Então, quando nós colocarmos esse x2 mais 9 em evidência, nós podemos fazer o corte aqui junto com a potência de 4. E o que vai acontecer? A nossa derivada segunda vai ser 2x3 menos 24x2 menos 54x mais 72 sobre x2 mais 9 a terceira potência. Quando pegarmos os valores que nós encontramos lá como raízes para a nossa derivada primeira, que é menos 1 e 9, e substituirmos nessa função aqui, nós vamos encontrar que para quando f, a derivada segunda, nós utilizarmos o menos 1 e no x, nós vamos encontrar o valor de 0,1, que é maior do que zero. A derivada segunda, quando nós usarmos o x e substituir por 9, nós vamos encontrar o valor de menos 0,15, que é menor do que zero. Assim podemos definir que x menos 1 é um ponto de mínimo local e x igual a 9 é um ponto de máximo local. Bem, agora vamos para a segunda função. A segunda função é x à quinta sobre 5 menos x à quarta mais 15. Nós temos que derivar isso e igualar a zero, certo? Então nós temos lá que x à quinta sobre 5, se nós fizermos a derivada dela, vamos encontrar como resposta x à quarta. O x à quarta, nós teremos 4x à terceira, e a derivada de 15 vai ser zero. Então nós temos como derivada primeira da função g, x à quarta menos 4x3. Repare que aqui nós temos o x à terceira em evidência. Então nós colocamos o x à terceira em evidência e multiplicado por x menos 4. Bem, quando é que isso daqui vai ser zero? Quando x for zero ou quando x for 4. Então são as duas raízes que serão nossos pontos, prováveis pontos de mínimo e máximo locais. Vamos fazer o estudo do sinal. Então nós marcamos lá o primeiro ponto, que é o x3, e o x menos 4. O x3, como ele é um ponto de elevado à terceira potência, nós temos que, quando os valores forem negativos, eles serão sempre negativos. Por exemplo, menos 1. Menos 1 com menos 1 dá 1, com elevado mais menos 1 dá menos 1. Então, qualquer valor negativo à esquerda de zero será negativo. À direita de zero, qualquer valor será positivo. A mesma coisa com a raiz 4. 4 menos 4, ele vai ser aqui a nossa raiz zero. O que tiver à esquerda dessa função vai ser negativo. A direita de 4 vai ser positivo. Então nós temos aqui o estudo do sinal. Menos com menos dá mais, que é a nossa função. Derivadas primeira. A esquerda de zero ela é positiva. A direita, entre 0 e 4, ela é negativa. E
a direita de 4 ela é positiva. Então, a nossa função original, que é aquela x à quinta sobre 5 menos x à quarta mais 15, ela será crescente no intervalo de menos infinito até 0, decrescente de 0 a 4 e crescente no intervalo acima de 4 até mais infinito. Então, definido matematicamente quais são os pontos em que ela é crescente e decrescente, nós vamos agora à derivada segunda. A derivada segunda vai ser 4x3 menos 12x2. Novamente, nós temos aqui a possibilidade de colocar o x2 em evidência. Então, vai ser 4x2 multiplicado por x menos 3. Repare que quando nós utilizarmos aquelas duas raízes que nós encontramos lá na derivada primeira, que são os nossos prováveis pontos de máxima e mínima, nós temos que, ao usarmos o x igual a 0, nós vamos ter essa função zerada. E quando x for igual a 4, nós substituímos o valor de x por 4, nós vamos encontrar o valor de 100. Então, x igual a 4 é um ponto de mínimo, porque 100 é maior do que 0. Como 0 não é negativo, ele é um ponto de máximo. E vejam aqui, quando nós colocarmos o gráfico no GeoGebra, para fazer esse gráfico, ele tem a seguinte compleição. Ó. Quando ele se aproxima de 0, ele tem o valor de 15. Certo? Na função original, g de x. Ele parte do intervalo negativo, corta o eixo do x no ponto menos 1,82, sobe até o 15, desce até o ponto 2,83, faz uma nova curva da sua parábola e sobe de novo até o infinito. Então, você percebe que 0 é um ponto de máximo e 4 é um ponto de mínimo.